Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Irmãos, só um minutinho mais em pé. Nós vamos ler o texto sagrado, está no livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Joel, capítulo de número 2, nós vamos ler os versos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos moços terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus, né? Conforme anunciado desde o início deste mês de maio, né? Maio, um mês de celebração ao Espírito Santo de Deus, né? E propusemos em nossos corações, sentimos a direção do próprio Senhor, para que este culto, né? Neste dia 30 de maio, fosse um culto de celebração ao Espírito Santo. Conforme o pastor já disse ao início, todos os cultos nós temos a presença do Espírito Santo, todos os cultos nós adoramos ao Espírito Santo, mas este culto é de uma forma especial, direcionado para esta celebração. O pastor também já falou a respeito aqui da decoração, né, do nosso templo, com a cor predominante amarelo, né? E por que o amarelo? Justamente porque o amarelo é a cor, né, dentro da nossa doutrina, que simboliza o Espírito Santo. Nós temos a cor vermelha, que fala a respeito de salvação. Nós temos o amarelo, né, que é o símbolo do Espírito Santo, Jesus como batizador do Espírito Santo. Nós temos o azul, que fala a respeito da cura divina, né, e o roxo, que fala acerca da volta de Jesus. Então, dentro da nossa doutrina, o amarelo, ele simboliza o Espírito Santo. Também, né, nós sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo, inclusive é o que está, né, no nosso logo, nos nossos símbolos, é a pomba. A pomba é um dos símbolos do Espírito Santo, não é o único símbolo, mas é um dos símbolos. E entre os símbolos do Espírito Santo está também o fogo, conforme nós cantamos ainda há pouco. E, portanto, sendo o fogo um dos símbolos do Espírito Santo, esta é a razão, né, do amarelo como símbolo do Espírito Santo dentro da nossa doutrina. Uma outra coisa ainda que eu quero falar com os irmãos, antes de nós entrarmos propriamente na palavra, é que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós vamos falar acerca de uma pessoa, principalmente quando essa pessoa se faz presente. Então, eu particularmente preciso tomar muito cuidado agora, porque eu vou estar falando de uma pessoa que está aqui neste santo lugar, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que este mesmo Espírito se revele a nós, para que nós tenhamos a compreensão exata, de quem é de fato o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria, a inspiração, a unção, para poder transmitir à igreja a respeito disto. Eu vou citar, queridos irmãos, durante a mensagem, alguns versículos da palavra de Deus, e nós vamos trabalhar de forma pontual cada um desses textos, para trazer aos irmãos um ensinamento a respeito do Espírito Santo. O propósito desta palavra não é ser exaustivo, até porque o tempo não nos permite tratarmos de todos os aspectos do Espírito Santo,
né? Precisaríamos de muito mais tempo, precisaríamos de um estudo, né, com mais tempo, mais aprofundado, mas eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com a igreja neste dia é suficiente para que todos nós, né, tanto os que estão aqui como aqueles que estão em casa, como aqueles que vão em algum outro momento, de repente, assistir esta mensagem, terem uma compreensão, né, a respeito do Espírito Santo. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em João, capítulo 14, dos versos 15 ao 18. João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Gostaria que a Malu segurasse esse versículo aí. A primeira coisa, irmãos, que eu quero passar para vocês, passar para a igreja, a respeito do Espírito Santo, é que, ao contrário do que algumas pessoas, do que algumas religiões, do que algumas lideranças religiosas entendem, o Espírito Santo não é apenas uma energia, como algumas pessoas pensam, não é? O Espírito Santo não é apenas uma força, o Espírito Santo não é apenas o poder de Deus. Tem algumas pessoas que imaginam o Espírito Santo ser esta energia, né, que entra no homem, na mulher, no crente, né, que fortalece, que dá força, que dá poder. Não. O que nós temos que deixar bem claro antes de qualquer coisa é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém, irmãos? É uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade divina. É a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo, ele é Deus, não é? Na sua plenitude, na sua totalidade, como o Pai o é, como o Filho também o é, assim também o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, não é, portanto, apenas uma força, não é apenas, portanto, uma energia, um poder. O Espírito Santo nos dá poder, o Espírito Santo nos capacita, mas o Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa bendita do nosso Deus. Observe, por exemplo, que no texto que nós lemos, o Senhor Jesus, antes da sua morte, o Senhor Jesus, antes da sua crucificação, e sabendo que estava chegando o seu momento de cumprir o plano de Deus e o propósito de Deus, porque Jesus bem sabia que ele veio ao mundo, conforme foi cantado aqui, louvamos nesta noite, para se entregar lá na cruz do Calvário. E tendo Jesus passado um período de aproximadamente 3 anos e meio com os seus discípulos, a quem ele chamou, a quem ele treinou, e sabendo que agora ele haveria de se apartar deles, Jesus então começa a prepará-los para este momento. Em outro texto, Jesus vai dizer: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas indo enviar-vos-ei. E aqui neste texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, mas vós conheceis, porque habita em vós. Amém? Se Jesus diz aos seus discípulos que ele haveria de enviar um Consolador ou um outro Consolador, então nós não podemos imaginar que Jesus, que viveu aqui como pessoa, que compartilhou a sua vida com os seus discípulos durante aquele período, 3 anos e meio aproximadamente, que Jesus poderia ser substituído por uma energia. Não, Jesus é uma pessoa, e portanto somente uma outra pessoa poderia de fato substituí-lo. E quando nós pensamos, queridos irmãos,
nas obras do Espírito Santo, nas atribuições do Espírito Santo hoje, nós vamos ver que é exatamente aquilo que Jesus foi para os seus discípulos nos seus dias. Basta nós fazermos um estudo nos evangelhos, aí vamos ver que o Senhor Jesus, durante o tempo em que esteve com seus discípulos, Jesus foi um consolador para eles, Jesus foi um disciplinador, Jesus ensinou, Jesus corrigiu, Jesus apontou o caminho, Jesus deu poder para os seus discípulos. Nós vamos observar, olhando para os evangelhos, a forma como Jesus trabalhou e lidou com os seus discípulos nos seus dias, e é exatamente esta a forma como o Espírito Santo hoje age no meio da igreja, na vida de cada um de nós, os seus filhos. Sendo muitas vezes, quando necessário, um disciplinador, aquele que corrige, sendo muitas vezes necessário, ele aponta o caminho, nos dá a direção, ele nos fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, ele nos disciplina, ele chama a atenção, ele nos consola, ou seja, a mesma obra que o Senhor Jesus realizou aqui, é a obra que hoje o Espírito Santo realiza no meio da igreja, portanto fica mais uma vez caracterizado, mais uma vez provado, que Jesus não é apenas, ou que o Espírito Santo não é apenas uma força, um poder, uma energia, mas que o Espírito Santo é a pessoa de Deus, que hoje está no meio da igreja e que habita em cada um de nós. Amém, irmãos? Então tenha isso no seu coração. Se em algum momento, de alguma forma, você ouvir alguém dizendo, ou você ler alguma coisa, dizendo que o Espírito Santo é a energia de Deus na vida das pessoas, saiba que esta informação é equivocada. O Espírito Santo é mais do que isso. Ele é o próprio Deus, habitando naqueles a quem Ele escolheu, para ser a sua morada, para ser o seu templo. Conforme já dissemos, o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens. O Espírito Santo está presente aqui neste lugar? Sim, está presente. Mas por que o Espírito Santo está presente aqui neste lugar? Porque a igreja do Senhor se faz presente neste lugar. Porque a partir do momento que o último cristão sair daqui deste prédio e apagar as luzes e for embora, este prédio vai ficar vazio, o Espírito Santo não vai ficar aqui. O Espírito Santo, ele habita em nós. Da mesma forma que eu disse que o Espírito Santo está presente aqui neste lugar, eu posso também afirmar que o Espírito Santo está em cada casa, em cada lar, onde agora tem alguém, participando deste culto, celebrando este culto ao Senhor nosso Deus, porque o Espírito Santo, esta pessoa bendita, ela habita em cada um de nós. Amém? Muito bem. Eu quero ainda fazer a leitura em João capítulo 20, versículo de número 22. João 20, 22. Este versículo diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Segura esse verso aí. O texto lido há pouco, nós mencionamos que Jesus, ainda durante o seu ministério, preparando os seus discípulos para a sua morte, a sua crucificação e posteriormente a sua ascensão ao Pai. Este versículo que nós estamos lendo agora em João capítulo 20, verso de número 22, ele acontece exatamente num tempo depois da morte, depois do sepultamento e depois da ressurreição de Jesus. Aquele texto foi antes da sua morte, esse texto é depois da sua ressurreição. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos, eles estavam todos reunidos numa mesma casa, temerosos com tudo aquilo que estava acontecendo, temendo os judeus, temendo os romanos, que havia prendido Jesus, crucificado Jesus, matado Jesus. Todos eles estavam temendo. E a palavra do Senhor diz que Jesus ressuscita, e Jesus agora chega até aquela casa, onde portas e janelas estavam fechadas, mas Jesus entra naquele lugar, os saúda dizendo: paz seja convosco,
E o versículo lido diz que Jesus assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Amém, irmãos? Às vezes, fica na mente de alguns irmãos, de algumas pessoas, talvez até por falta de ensinamento mesmo, que os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que os discípulos receberam o Espírito Santo apenas naquele dia em que eles falaram em outras línguas. Mas o que o texto sagrado está dizendo para nós é algo completamente diferente. O texto sagrado está dizendo para nós que Jesus ainda estava aqui na terra, após a sua ressurreição, juntamente com seus discípulos, e Jesus já assopra sobre eles, e estes discípulos reunidos ali naquela casa, recebem o Espírito Santo. E neste texto não vai dizer, em momento algum, que estes discípulos que receberam o Espírito Santo, que estavam agora cheios do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, em nenhum momento. E o que é que eu quero transmitir para você, meu querido irmão e irmã? É que todo crente em Jesus, todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que obedece à ordenança do Senhor e passa pelas águas do batismo, neste momento ele recebe o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Amém, igreja? E por que é importante que se diga isso? Porque às vezes por falta de entendimento, por falta de compreensão, até por falta de ensinamento, às vezes algumas pessoas se entristecem, pelo fato de não falarem em línguas, imaginarem que não têm o Espírito Santo. Eu gostaria tanto de ter o Espírito Santo, mas eu não tenho o Espírito Santo. Mas você é crente em Jesus? Sim, eu sou. Você foi batizado? Sim, eu fui. Mas então você tem o Espírito Santo? Não, mas eu não falo em línguas. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. É importante que se diga isso. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você passou pelas águas do batismo, no momento do seu batismo você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Amém? Tanto isto é uma verdade que para você ter uma compreensão acerca daquilo que está sendo tratado, o próprio Jesus, na sua condição humana aqui na terra, foi batizado por João Batista lá no Jordão. Embora Jesus não tivesse pecado, mas para deixar-nos o exemplo, Jesus desceu às águas do batismo, e apenas quando Jesus sai das águas do batismo, é que o texto sagrado vai dizer que o Espírito Santo veio sobre ele, na forma corpórea de uma pomba. Por quê, irmãos? Porque Jesus, naquele momento, apesar dele nunca ter deixado de ser divino, mas Jesus, naquele momento, Jesus, durante o tempo da sua vida aqui, ele viveu na condição de homem, e na condição de homem, ele recebeu o Espírito Santo por ocasião do seu batismo. Isso significando dizer que todo crente em Jesus, quando passa pelas águas do batismo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então que não haja dúvida no teu coração. Se você porventura não fala em línguas, se você não tem outros dons espirituais, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que entregou a sua vida a Jesus, que cumpriu a ordenança do batismo, que procura obedecer à vontade de Deus, você tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo em você. Você tem o penhor da salvação, a garantia da salvação, que é a presença do Espírito Santo de Deus em você, independente ou não de você falar em línguas, independente ou não de você ser batizado no Espírito Santo, conforme costumamos dizer. Mas alguém poderia perguntar, pastor, mas e como é que é isso então? E o batismo no Espírito Santo? Ele existe? Ele não existe? Ele é necessário? Não é? O que a palavra de Deus fala a respeito disso?
E aí nós vamos para um outro texto, que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que diz a palavra. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em algumas versões, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Segura esse versículo um pouco. Veja bem, que a palavra de Deus está falando conosco, a respeito das últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos, após a sua ressurreição. Todos os irmãos conhecem, você que conhece a palavra de Deus, sabe que Jesus, após a sua ressurreição, ele permanece ainda por 40 dias, juntamente com os seus discípulos, orientando, instruindo acerca de como eles deveriam agir, qual seria o procedimento dos seus discípulos após a ascensão do Senhor ao céu. E esta aqui é uma das últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos. Em outro texto vai dizer: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui neste texto de Atos está dizendo, o próprio Senhor dizendo mais uma vez, que receberiam a virtude, receberiam o poder do Espírito Santo, que haveria de vir sobre eles, para que pudessem testemunhar do Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. E depois nós vamos observar em Atos, capítulo 2, dos versos 1 ao 4, o cumprimento desta promessa do Senhor. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Segura este verso. Então, observe bem, irmãos, que Jesus, em Atos 1,8, está instruindo os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, busquem até que do alto sejam revestidos do poder, para testemunhar, para fazer a minha obra, para dar continuidade a este trabalho que foi iniciado. E vocês vão começar sendo cheios do Espírito Santo. Comecem por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer, nos versos seguintes, que Jesus, dizendo isto aos seus discípulos, ele começa a ascender, ele começa a subir aos olhos dos discípulos. E os discípulos ficam todos olhando para o céu, e Jesus é recebido e ocultado através de uma nuvem, e Jesus sobe ao céu. E esses discípulos agora, eles saem ali do Monte das Oliveiras, onde eles se encontravam, e vão para o cenáculo, o local onde eles estavam antes reunidos, onde eles participaram ali da última Páscoa com Jesus, onde Jesus instituiu a celebração da ceia. A palavra de Deus diz que estes discípulos, estas pessoas que estavam ali, e o texto sagrado vai nos informar que eram aproximadamente 120 pessoas que foram ao cenáculo, elas permanecem ali durante 10 dias, porque Jesus permaneceu 40 dias com eles, e eles foram para o cenáculo, e o revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo, o derramamento deste Espírito aconteceu apenas no dia da festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi exatamente neste dia, e a palavra de Deus registra, que veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Eu gostaria de quem estiver no controle do ar aí, estou vendo pessoa aqui que está sendo sufocada aqui pelo calor. Dá uma melhorada no ar para nós aí, por gentileza. Estas pessoas, estas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo.
para testemunhar, para testificar do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus Cristo. E elas começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quando nós pensamos acerca do batismo no Espírito Santo, quando nós pensamos a respeito dos dons espirituais, nós temos que entender que os dons espirituais, que o falar em línguas, como evidência do batismo do Espírito Santo, acontece para que nós sejamos capacitados por Deus para realizarmos a sua obra. Amém, igreja? Então, são duas coisas distintas que todo crente precisa saber. A primeira é que todos nós temos o Espírito Santo de Deus. E a segunda é que todos nós também, vamos ver isto, podemos e devemos buscar o revestimento de poder para verdadeiramente realizarmos a obra de Deus. É interessante nesse texto que nós estamos lendo, irmãos, porque a palavra de Deus vai dizer que aquelas quase 120 pessoas reunidas ali naquele cenáculo, quando foram cheias do Espírito Santo, criaram ali um alvoroço tão grande, que as pessoas que estavam ali em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, ouvindo aquilo que estava acontecendo naquele lugar, se dirigem para lá, e aí a palavra de Deus vai nos dizer que algumas pessoas não entendem, criticam o que está acontecendo, outras pessoas recebem uma palavra a respeito de Pedro, ou Pedro falando uma palavra a respeito do Senhor Jesus, e se convertem ao Senhor. E há uma grande obra, e quase 3.000 almas são salvas naquele dia, como ação do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. Amém, igreja? Obra esta que não teria sido realizada se eles não tivessem realmente dado ouvido à voz do Senhor e permanecido até que fossem cheios do Espírito Santo. Então, isto significa dizer, meu querido irmão e irmã, que para fazermos a obra de Deus, precisamos de fato sermos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, recebermos este poder do Espírito Santo. Aí alguém poderia argumentar e dizer, então, pastor, eu não tenho necessidade de ser batizado no Espírito Santo, porque eu não tenho realmente nenhum ministério na igreja, eu não exerço nenhuma função de liderança na igreja. Preste atenção, quando nós falamos e quando a palavra de Deus fala a respeito da obra do Senhor, não fala necessariamente de alguém que tenha uma função, que tenha um ministério, que seja alguém da liderança, porque na verdade a obra do Senhor é testemunhar a respeito de Jesus, testemunhar a respeito do Evangelho do Senhor, e este é um trabalho, esta é uma tarefa da igreja, de todos nós. Portanto, todos nós precisamos de fato ser cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, termos os dons do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo distribui a cada um, e a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo dá os dons a cada um, conforme a necessidade da igreja. Não somos nós quem escolhemos os dons que o Senhor vai nos dar, mas o Espírito Santo distribui. Porém, nós vamos entender que isto não é privilégio para alguns, isto é algo que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele liberou e determinou em favor de toda a igreja. Nós vamos ver Atos capítulo 2, versos 38 e 39, que diz esse versículo, esses dois versículos. Atos 2, 38 diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja bem, já disse há pouco aqui, que quando o Espírito Santo, e o texto sagrado é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que caiu o Espírito Santo, ou em outro lugar vai dizer o Espírito Santo foi derramado, ou seja, quando o Espírito Santo veio e encheu todos aqueles que estavam ali, eles começaram a falar em outras línguas,
e houve ali aquele tumulto, porque a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas, né, que tinham vindo de várias nações, vários judeus de outras nações que vieram para Jerusalém para o dia da festa, e eles vêm ali para aquele lugar. E é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o dom de línguas que foi dado aos discípulos naquele momento, não foi língua sobrenatural, não foi língua dos anjos, conforme nós costumamos falar, mas foram línguas naturais que eles não conheciam, mas que cada um daqueles que estavam ali ouvindo, e que eram de outras nações, e que portanto falavam em outras línguas, ouviam aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, falar das grandezas de Deus, cada um em sua própria língua. Então foi algo sobrenatural no sentido de que aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, eles falaram numa língua que eles próprios não dominavam, mas que foi usado por Deus para dar entendimento na língua natural de cada um daqueles que estavam ouvindo aquela palavra. E houve uma grande conversão. E quando houve esta conversão, foi exatamente no momento em que aqueles que creram perguntaram a Pedro, o que é necessário que façamos para nos salvar? E o texto que nós acabamos de ler vai dizer, e Pedro disse-lhes, arrependei-vos de vossos pecados, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, este mesmo poder, esta mesma virtude que vocês estão vendo, arrependam-se dos seus pecados, batizem-se no nome do Senhor Jesus, e vocês também receberão, porque a promessa, disse Pedro, diz respeito a vós, a promessa diz respeito aos vossos filhos, a promessa diz respeito a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E aí eu gosto sempre de dizer, irmãos, que Deus, Ele não tem filhos privilegiados, a sua promessa e a sua bênção e os seus dons são para todos. Amém, irmãos? Se arrependam, batizem, e o dom do Espírito Santo será derramado sobre vocês. E o dom do Espírito Santo será derramado sobre vós, porque a promessa é para vocês. A promessa é para os vossos filhos, disse Pedro. A promessa é para todos quantos estão longe, não importa se estão apenas aqui em Jerusalém, mas onde estiverem e ouvirem a palavra, e se arrependerem, e se converterem, e descerem as águas do batismo, recebereis o dom do Espírito Santo, porque este dom é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? E aí é muito interessante, irmãos, nós começarmos a considerar, porque se esse dom do Espírito Santo, se esse revestimento do poder, se esta capacitação espiritual para fazer a obra de Deus é para todos, por que é que infelizmente então nem todos têm? O Espírito Santo todos nós temos, amém? Não há mais dúvida a respeito disso. Mas e esse batismo no Espírito Santo, e este revestimento espiritual, e este dom de Deus, e esta capacitação para a obra de Deus? Se Deus não faz distinção de pessoas, se a promessa diz respeito a todos, por que é que infelizmente nem todos têm então esta graça, não recebem esta graça? E não é difícil de nós entendermos. Quando você olha para dentro da palavra de Deus, você vai encontrar que as pessoas que estavam com Jesus ali, no Monte das Oliveiras, quando Jesus passa esta instrução a respeito de permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, para que pudessem ser suas testemunhas, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. A palavra de Deus vai dizer que era cerca de aproximadamente 500 pessoas que estavam ali reunidas. No entanto, quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que aqueles que estavam no cenáculo e que foram cheios do Espírito Santo foram aproximadamente 120 pessoas. Mas como assim?
500 pessoas estavam no Monte das Oliveiras e viram Jesus subir ao céu, receberam as últimas instruções, e apenas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas no Espírito Santo, falaram em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Por quê? Porque certamente, meu querido irmão e irmã, aproximadamente 380 pessoas daquelas que estiveram ali no Monte das Oliveiras não foram para o cenáculo. Voltaram para as suas casas, voltaram para os seus compromissos, voltaram para as suas atividades. Daquelas 500 pessoas que ouviram, que receberam a instrução, que receberam a informação, que receberam a orientação, apenas 120 pessoas se propuseram a buscar o Espírito Santo. E permaneceram ali por 10 dias, até que foram cheias do Espírito Santo. Porque se todas as 500 pessoas tivessem ido para o cenáculo, e tivessem buscado ali o Espírito Santo, com certeza todas as 500 teriam sido cheias do Espírito Santo, e batizadas no Espírito Santo. E o que isso significa dizer então para mim e para você? Que não basta nós termos o conhecimento, não basta nós termos a informação, não basta nós termos a orientação, nós precisamos buscar aquilo que o Senhor prometeu para nós. Amém? É preciso buscar. A informação todos os irmãos estão recebendo. A orientação todos os que estão aqui, aqueles que estão em casa, estão recebendo. Agora, para que sejamos cheios do Espírito Santo, não basta eu ter informação. Para eu ser cheio do Espírito Santo, não basta eu ter conhecimento, que a promessa diz respeito a mim. A promessa diz respeito a mim, mas eu preciso buscar. E a partir do momento em que nós buscarmos diligentemente, com certeza o Senhor vai fazer cumprir em nós as suas promessas. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Você entende isto? Louvado seja Deus. Então, saiba que, como um crente em Jesus, eu e você, todos nós, a igreja, temos a incumbência, temos a responsabilidade de testemunhar. E para que nós possamos testemunhar, com poder, nós precisamos ser revestidos deste poder através do Espírito Santo. E para sermos revestidos desse poder, nós precisamos buscar este poder de Deus nas nossas vidas, nos consagrarmos ao Senhor, para que Ele verdadeiramente nos capacite com este poder, para podermos realizar a sua obra. Eu quero aqui, irmãos, caminhar já para o final desta mensagem, e fazer a leitura de um texto que está no livro de Atos, capítulo 10, versículos 44 ao 46. Atos, capítulo 10, versículo 44, diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Preste atenção, irmãos. O que nós falamos até agora diz respeito às instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ao derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, a conversão daquelas quase 3.000 pessoas. Mas aqui agora nós já estamos num outro momento. A igreja já estava iniciada, os discípulos já estavam cheios do Espírito Santo, começavam a fazer a obra de Deus, a realizar o ministério que o Senhor havia incumbido a igreja de realizar. E aqui a palavra de Deus vai nos falar a respeito de um homem, um centurião romano chamado Cornélio. A palavra de Deus nos faz saber que, embora Cornélio não fosse um judeu, ele era um romano, mas era um homem temente a Deus, que ele fazia as suas orações, os seus jejuns, ele dava as suas esmolas, mesmo não sendo um judeu, mesmo sendo um gentio, sendo um romano, mas o temor de Deus estava dentro dele, de maneira que ele regularmente orava a Deus, de maneira que regularmente ele jejuava ao Senhor.
Era um homem que dava as suas esmolas, ajudava segundo as suas posses, as suas condições. E a palavra de Deus vai nos dizer que é num destes momentos de oração de Cornélio que ele recebe uma visão, ele tem uma visão de um anjo que chega para ele e diz: Cornélio, Deus se agrada daquilo que você está fazendo. As tuas orações, as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Mas você precisa ser melhor instruído, você precisa ser melhor orientado. E isso nos faz pensar, queridos irmãos, que existem muitas pessoas sinceras, existem muitas pessoas tementes a Deus, mas que infelizmente ainda não receberam o conhecimento adequado, correto, acerca de como servir a Deus. Só que com certeza para estas pessoas, assim como foi para Cornélio, num determinado momento o Senhor se revela, num determinado momento Deus usa alguém para que esta pessoa que já tem no seu coração um princípio de temor, que já tem no seu coração um princípio de obediência a Deus, ela possa ter de fato um encontro verdadeiro com o autor da salvação e da vida eterna. E nesta visão que Cornélio teve, o anjo do Senhor diz: olha, manda chamar a Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, ali em Jope, e ele virá e lhe dirá todas as coisas necessárias. E a palavra de Deus diz que Cornélio chama alguns dos seus servos e manda a ir à cidade de Jope, e Pedro estava ali na casa de um tal Simão, um curtidor, diz a palavra de Deus, e Pedro estava no terraço desta casa, próximo ao horário do almoço, ao meio-dia, enquanto preparavam a Pedro uma refeição, Pedro estava ali em oração, e naquele momento de oração, a palavra de Deus diz que Pedro também tem uma visão, ou seja, no mesmo tempo em que o anjo do Senhor havia falado com Cornélio em sua casa, Pedro também tem uma visão da parte de Deus. E nesta visão, a palavra do Senhor diz que Pedro vê um lençol, atado pelas pontas, cheios de animais, considerados impuros, impróprios para servir de alimento, conforme a própria lei de Moisés determinava. Mas descia aquele lençol naquela visão, com todos aqueles animais, e uma voz que dizia a Pedro: mata e come. E Pedro dizia: não, Senhor, de forma alguma. Nunca entrou na minha boca coisa comum ou impura. E aquele lençol se recolhia e voltou novamente, com as mesmas orientações: mata e come. E Pedro mais uma vez refuta, dizendo: não, Senhor, nunca entrou na minha boca alguma coisa comum ou impura. A terceira vez acontece, e a terceira vez a mesma forma, a mesma resposta de Pedro. E então, naquela visão, o Espírito lhe diz: não faça comum ou impuro aquilo que Deus já tem santificado. E naquela hora, diz o texto sagrado, que aqueles homens enviados por Cornélio chegam à casa de Simão, batem à sua porta e perguntam por Pedro, e chamam a Pedro, e Pedro vai atender aqueles homens, e aqueles homens dizem a ele que vem a mando de Cornélio, e conta aquilo que estava acontecendo, e Pedro então entende, que ele, assim como todos os demais judeus, consideravam que a salvação era apenas para os judeus, que Jesus veio apenas para os judeus, e que, portanto, a palavra da salvação, o evangelho, deveria ser pregado apenas para os judeus. Pedro tem um entendimento agora, que não era para se fazer comum nem impuro aquilo que Deus tinha santificado, e que, portanto, embora Cornélio não fosse um judeu, mas Deus tinha propósitos no coração dele. E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro segue para a casa de Cornélio, acompanhado de alguns irmãos, e quando chega ali, ele é recebido por Cornélio, e a casa tinha outras pessoas que Cornélio havia convidado, e Pedro ele começa dizendo o seguinte: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas que Ele ama aquele que em qualquer lugar obra o que é justo, realiza o que é justo. E aí Pedro começa a falar a respeito de Jesus para Cornélio. E eu quero voltar outra vez
no versículo, Atos capítulo 10, versículo 44, que nós lemos. Eu gostaria que retornasse para a gente retomar aqui. Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, Pedro falando com Cornélio, conforme já dissemos, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê, irmãos? Porque aqueles judeus, até então eles entendiam que apenas os judeus, aos judeus deveria ser pregado o Evangelho, apenas os judeus deveriam receber o dom do Espírito Santo, que apenas aos judeus era a salvação, mas eles estavam na casa de um gentio, de um romano, e eles ficam maravilhados, porque quando Pedro testemunhava e testificava no poder e na unção, na virtude do Espírito Santo para Cornélio, o Espírito Santo veio e caiu sobre todos os que estavam ali, e eles ficaram admirados com aquilo, versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém, irmãos? E então, o que aconteceu ali na casa de Cornélio, e o que aconteceu depois em outras ocasiões, e o que tem acontecido, meu querido irmão e irmã, na história da igreja, desde Pentecostes até aqui, é exatamente aquilo que nós lemos no livro do profeta Joel, na abertura desta mensagem. Lá no Velho Testamento, o Senhor já usou o seu servo, o profeta Joel, para dizer que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os velhos teriam sonhos, que os velhos teriam visões, que os jovens teriam sonhos, que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Esta é a ação do Espírito Santo, esta é a obra do Espírito Santo. Este é o Deus conosco, é o Deus presente, para que nós não ficássemos órfãos. A igreja não está órfã, a igreja não está órfã. Nós temos a presença deste Espírito Santo conosco todos os dias. Um Espírito Santo que nos fortalece quando estamos enfraquecidos, um Espírito Santo que nos traz direção quando nós temos dúvida de que sentido tomar, de que direção tomar. Um Espírito Santo que nos encoraja quando nós nos abatemos, quando nós tememos qualquer situação. Um Espírito Santo que nos consola nas nossas dores, nas nossas tristezas. Um Espírito Santo que não se apartou da igreja e jamais se apartará, ao contrário, o Espírito Santo subirá ao céu juntamente com a igreja. Por isso que a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que a noiva e o Espírito dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo não deixará a igreja enquanto não concluir a sua obra, ele subirá juntamente com a igreja. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, irmãos, nós vamos ver que uma das figuras do Espírito Santo, apresentadas no Velho Testamento de uma forma gloriosa, é o servo de Abraão chamado Eliezer. Quem se lembra desta passagem vai se recordar que Abraão chama o seu servo e diz para ele, que fosse até a parentela de Sara e que dali preparasse uma esposa para Isaque, o seu filho. E a palavra de Deus diz que Eliezer sai com esta responsabilidade, com esta incumbência, de buscar uma esposa, uma virgem, para que pudesse desposar-se com Isaque, filho de Abraão. E aí a palavra de Deus diz que Eliezer sai nesta missão, e chegando no lugar determinado por Abraão, ele encontra ali Rebeca, e ele traz Rebeca, e entrega Rebeca a Isaque. E isto tem uma analogia maravilhosa com o trabalho do Espírito Santo.
porque o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes e permanece conosco até agora, porque o Espírito Santo também tem uma responsabilidade de preparar a noiva do Cordeiro, de preparar a igreja. E a palavra de Deus diz que esta noiva, esta esposa, da qual eu e você, meu querido irmão e irmã, fazemos parte, todos os santos, todos os salvos em todos os tempos, até a consumação dos séculos, faz parte desta igreja, desta esposa, desta noiva. Esta noiva será sem mancha, sem mácula, sem rugas, sem defeito algum. E é por isso que eu e você, meu querido irmão e irmã, desde o dia em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, desde o dia em que nós determinamos a passar pelas águas do batismo e recebemos naquele momento o Espírito Santo, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo trabalhados a cada dia, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, até que cheguemos à presença do Senhor. E a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, porque esta palavra diz que aquele que começou em nós a boa obra, vai completá-la até o dia do Senhor, vai completá-la, Basta você olhar para você mesmo, cada um de nós olharmos para dentro de nós. Ainda somos imperfeitos, ainda temos muita coisa para consertar, muita coisa ainda para ser corrigida, mas se nós formos honestos conosco mesmo e com a obra do Espírito Santo de Deus, vamos ver, queridos irmãos, que nós temos melhorado a cada dia. Precisamos melhorar mais? Precisamos. Mas basta nós olharmos para trás, não importa qual é o tempo de caminhada que você tem, mas com certeza hoje, meu querido irmão e irmã, você está melhor do que quando o Senhor Jesus te encontrou. A tua vida hoje está mais perto do Senhor, o teu comprometimento com o Senhor certamente está maior do que já foi. Precisa ainda corrigir coisas? Certamente precisa na vida de todos nós, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Este Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita em vós. Ele que é, conforme já foi dito, o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. E aquele que o Senhor prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? A este Espírito Santo, que nós viemos celebrar nesta noite, eu gostaria que você aplaudisse, com toda a tua força, de todo o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus.